você está no canal de leituras. Deixe seu like e ative as notificações para não perder os próximos capítulos de Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis. Capítulo 7. Perdão. Eu disse em um capítulo anterior que a castidade é a menos popular das virtudes cristãs, mas já não tenho tanta certeza disso. Acho que há outra ainda mais impopular. Ela está estabelecida na regra cristã: ame ao seu próximo como a si mesmo. Porque na moral cristã, o seu próximo inclui o seu inimigo. E assim, temos de encarar o terrível dever de perdoar aos nossos inimigos. Todos dizem que o perdão é uma atitude maravilhosa, até que tenham algo para perdoar, como tivemos durante a guerra. Nessas horas, só de tocar no assunto, as pessoas reagem com gritos de revolta. Não está em jogo se elas pensam que esta é uma virtude muito elevada ou difícil. Na verdade, para essas pessoas, ela é detestável e desprezível. Esse tipo de conversinha me dá náuseas, dizem. E metade das pessoas se vira logo para me perguntar: como você acha que seria ter de perdoar a Gestapo se você fosse um polonês ou um judeu? Eu também me faço essa pergunta com frequência. Da mesma forma que quando o cristianismo me diz para não negar minha religião, nem mesmo para me salvar da morte pela tortura. Pergunto-me muitas vezes o que faria se as coisas chegassem a esse ponto. Não estou tentando lhe dizer neste livro o que eu faria. É possível que eu faça muito pouco. Estou tentando lhe mostrar o que é o cristianismo. Eu não o inventei. E bem ali, no seu âmago, encontro as palavras: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não há a menor brecha para se concluir que nos é oferecido perdão em quaisquer outros termos. Está perfeitamente claro que se não perdoarmos, não seremos perdoados. Não há alternativa quanto a isso. Então, o que fazer? De qualquer forma, não é nada fácil, mas penso que há duas coisas que possamos fazer para facilitar as coisas. Se você quiser aprender matemática, não vai começar pelo cálculo diferencial e integral, mas pela aritmética. Da mesma forma, se realmente, mas tudo depende de querer de verdade. Desejamos aprender a perdoar. Talvez seja melhor começar por algo mais fácil do que a Gestapo. Você poderia começar perdoando a seu marido, ou a sua esposa, ou a seus filhos, ou ao suboficial mais próximo, por algo que eles fizeram ou disseram na semana passada. Isso provavelmente vai demandar bastante tempo. E, em segundo lugar, devemos tentar entender o que exatamente significa amar o próximo como a si mesmo. Devo amá-lo como a mim mesmo. Muito bem. Como exatamente eu me amo? Agora que começo a pensar sobre isso, não tenho exatamente predileção ou sinto afeição por mim mesmo, e nem sempre gosto da minha própria companhia. Assim, aparentemente, ame o seu próximo não quer dizer tenha carinho por ele ou considere-o simpático. Eu deveria ter percebido isso antes, porque, é claro, não conseguimos gostar de alguém por força de vontade. Será que eu me sinto bem comigo mesmo e me acho um cara legal? Bem, temo que às vezes sim. E esses, sem dúvida, são os meus piores momentos. Mas não é por isso que eu me amo. Na verdade, é o contrário. Meu amor próprio faz com que eu me ache um cara legal. Mas me achar um cara legal não é o motivo de eu me amar. Assim, amar meus inimigos também parece não significar que nós os achemos legais. E isso é um enorme alívio, pois uma boa parcela das pessoas imagina que perdoar a nossos inimigos significa supor que eles não são tão maus assim, quando está mais do que claro
que eles o são. Vamos dar um passo adiante. Nos meus momentos mais sóbrios, além de não me considerar um sujeito legal, sei que sou um sujeito bem perverso. Reconheço algumas das coisas que já fiz com horror e asco. Assim, aparentemente, estou autorizado a ter asco e odiar algumas coisas que meus inimigos fazem. Agora que estou pensando sobre isso, lembro-me de alguns professores cristãos que me disseram há muito tempo que devo odiar as ações de uma pessoa má, mas não a pessoa má. Ou, como eles diriam, odiar o pecado, mas não o pecador. Por muito tempo considerei ingênua e enganosa essa distinção, pois como é que você poderia odiar o que uma pessoa fez sem odiá-la? Mas anos depois, ocorreu-me que havia um homem com o qual eu estava fazendo isso o tempo todo. Eu mesmo. Por mais que eu possa desgostar de minha própria covardia, prepotência ou avareza, continuo a me amar. Nunca tive a menor dificuldade quanto a isso. Na verdade, o real motivo pelo qual eu detestava essas coisas era porque eu amava esse homem. Era só porque eu me amava que ficava triste por ser o tipo de pessoa que fazia aquelas coisas. Consequentemente, o cristianismo não quer dizer que reduzamos nem por 1 milímetro o ódio que sentimos pela crueldade e pela traição. Devemos mesmo odiar essas atitudes. Não é preciso retirar nenhuma das palavras que dissemos sobre elas, mas ele deseja que nós odiemos as coisas em si. Ou seja, devemos ficar tristes porque a pessoa fez tais coisas e esperar, se isso for possível, que de alguma forma, em algum momento e lugar, ela possa ser curada e voltar a ser humana. Faça o seguinte teste. Suponha que alguém leia uma história de atrocidades hediondas no jornal e, em seguida, um acontecimento sugerisse que a história não era bem verdade ou não fosse tão atroz quanto pareceu. Será que a sua primeira reação seria dizer: graças a Deus que eles não foram tão ruins assim? Ou seria a de ficar decepcionado e disposto a apegar-se à primeira versão pelo puro prazer de poder pensar muito mal dos seus inimigos? Se for a segunda alternativa, então temo que será o primeiro passo em um processo que, se levado às últimas consequências, nos transformará em demônios. Percebe que quem age assim começa a desejar que a escuridão fosse um pouco mais sombria? Se cedermos a esse desejo, desejaremos enxergar o crepúsculo como a escuridão e depois a própria claridade como trevas. Por fim, passaremos a insistir em ver tudo, Deus, nossos amigos e, inclusive, a nós mesmos, como maldosos e sem condições de parar essa trajetória. Estaremos presos para sempre a um universo de puro ódio. Vamos agora dar um passo além. Será que amar os nossos inimigos significa deixar de puni-los? Não, pois amar a mim mesmo tampouco significa que eu não devesse me submeter à punição, ou mesmo à morte. Se você cometesse um assassinato, a coisa certa a fazer, se você for um cristão, seria entregar-se à polícia para ser enforcado. Por isso, em minha opinião, é perfeitamente certo para um juiz cristão sentenciar um homem à morte, ou para um soldado cristão matar um inimigo. Sempre pensei assim, desde que eu me tornei cristão, e muito antes da guerra. E continuo pensando assim, mesmo que agora estamos em paz. Não adianta ficar citando "não matarás". Há duas palavras gregas, a palavra comum para matar e a palavra assassinar. E quando Cristo cita esse mandamento, ele usa a palavra para assassinato nos 3 relatos, o de Mateus, o de Marcos e o de Lucas. E me disseram que existe a mesma distinção no hebraico. Nem todo ato de matar é um assassinato, da mesma forma que nem toda relação sexual é um adultério.
Quando os soldados perguntaram a João Batista o que deveriam fazer, ele nunca sugeriu, nem de longe, que eles deveriam deixar o exército. Cristo tampouco fez isso quando se encontrou com o capitão romano, que eles chamavam de centurião. A ideia do cavaleiro, o cristão, armado em defesa de uma boa causa, é um dos grandes conceitos cristãos. A guerra é algo horrendo e posso até respeitar um pacifista honesto, apesar de achar que ele está redondamente enganado. O que não posso entender é aquela espécie de semi-pacifismo de hoje, que dá às pessoas a ideia de que, diante do dever de lutar, você deveria fazê-lo, contrariado e até mesmo envergonhado. É esse sentimento que rouba uma grande quantidade de magníficos jovens cristãos que se alistaram de algo a que têm direito, algo que é o acompanhamento natural da coragem, um tipo de regozijo e engajamento total. Muitas vezes eu me peguei pensando como teria sido se na época em que servi na Primeira Guerra Mundial, eu e algum jovem alemão matássemos um ao outro ao mesmo tempo e nos encontrássemos logo depois da morte. Não consigo imaginar que um de nós sentiria um pingo de ressentimento ou qualquer constrangimento. Penso que teríamos, na verdade, caído no riso juntos. Imagino que alguém pudesse levantar a seguinte objeção: bem, se me permitem condenar os atos do inimigo, puni-lo e matá-lo, que diferença poderia haver entre a moralidade cristã e a visão comum? Faz toda a diferença. Lembre-se de que nós, cristãos, pensamos que as pessoas vivem para sempre. Portanto, o que realmente importa são aquelas pequenas marcas ou distorções na parte de dentro, no âmago da alma, que vão transformá-lo, no longo prazo, em uma criatura celestial ou infernal. Podemos até matar, se for necessário, mas não devemos alimentar o ódio ou curti-lo. Podemos até punir, se preciso for, mas não devemos ter prazer nesse ato. Em outras palavras, algo dentro de nós, o ressentimento, o desejo de revanche, deve ser simplesmente aniquilado. Não quero dizer com isso que alguém seja capaz de decidir que jamais vai ter tais sensações de novo, pois não é assim que as coisas funcionam. Quero dizer que toda vez que isso vier à tona, no dia a dia, ano após ano, por toda a nossa vida, devemos reprimi-lo. Trata-se de um trabalho árduo, mas que não é impossível. Mesmo se a guerra nos levar a matar e a punir, o nosso dever é sentir com relação ao inimigo o mesmo sentimento que teríamos conosco, desejando que ele não fosse mal, esperando que ele possa nesta vida ou na próxima ser curado. Em suma, desejar-lhe o bem. É isso que a Bíblia quer dizer quando fala que devemos amá-lo. Desejar-lhe o bem e não ter simpatia por ele nem dizer que ele é legal quando não é. Admito que isso signifique que devo amar pessoas que não são nada amáveis. Mas pergunto-me, será que nós mesmos temos algo de amável? Ou nos amamos porque, na verdade, amamos nosso eu? A intenção de Deus é que amemos todos, os eus, da mesma forma e pelo mesmo motivo. Mas Ele nos deu o resultado certo da conta para depois nos ensinar como ela funciona. Então, resta-nos ir em frente e aplicar a mesma regra aos demais entes humanos. Isso será mais fácil se nos lembrarmos de que é assim que Ele nos ama. Não por quaisquer qualidades belas ou atrativas que julguemos possuir, mas só porque somos as criaturas dotadas de individualidade, pois, na verdade, não há nada em nós digno de amor. Criaturas como nós, que, na verdade, encontram tanto prazer no ódio, que abrir mão dele é tão difícil quanto de se abster de cerveja ou de cigarro.